Bom dia, galera. Hugo Teixeira por aqui. Hoje a gente vai abrir um novo quadro aqui no canal. É o quadro Respondendo aos Inscritos e ele vai funcionar da seguinte forma. Se você tem uma dúvida a respeito de cutelaria, deixa essa dúvida aqui nos comentários e a gente vai dar uma analisada. Se ela for uma dúvida realmente complexa, que não puder ser respondida apenas digitando lá no campo de comentários, a gente vai estar fazendo um vídeo a respeito dessa dúvida que você tem e trazendo aqui não só para você que tem essa dúvida, mas para todos os inscritos do canal. Então, se você quer as suas perguntas respondidas, deixa no comentário, faz uma pergunta caprichada para que ela possa virar um vídeo no futuro. E para abrir esse quadro, a gente vai estar respondendo uma pergunta muito interessante que um inscrito do canal fez para a gente. Vamos ler a pergunta então do Beto Maciel. Parabéns, professor, pela dica. Obrigado, Beto. Professor, tenho uma dúvida, mas foge do assunto. É o seguinte, eu comprei no Mercado Livre chapas de aço 5160, porém não alcanço a dureza necessária. Tem como saber, por métodos caseiros, se o aço é realmente 5160? E abaixo, o Cristiano Almeida complementou. Esse assunto me interessa. Vamos falar a respeito disso então. Primeiro ponto, a gente precisa analisar se você está fazendo o método correto de têmpera. Depois que você analisar isso e tiver a certeza que o seu método de tratamento térmico está correto, então a gente precisa analisar o aço. Mas vamos dar uma revisada antes na parte do tratamento térmico? O tratamento térmico de têmpera consiste em aquecer o aço e resfriar. Primeiro ponto, a gente precisa alcançar a temperatura correta do aquecimento do aço para que depois a gente possa resfriá-lo. E para a gente poder ter certeza que alcançou a temperatura correta, nos aços carbonos a gente utiliza o método do ímã. Como que funciona o método do ímã? Vamos supor que essa daqui é uma peça de 5160 que está indo na forja. A gente vai aquecendo ela vai avermelhando, vai pegando cor e a gente vai pegar um ímã de alto-falante e conforme a gente vai aquecendo e retirando da forja, a gente vai tocando aquele ímã de alto-falante na peça. Depois que a gente toca o ímã e ele não está mais pegando na faca, ou seja, ele ficou amagnético, significa que a gente alcançou a temperatura de têmpera. E aí é só resfriar. Só que o método de resfriamento também tem que estar correto. Qual que é o método correto de resfriamento? A têmpera do 5160 ocorre em óleo, ou seja, a gente resfria ele em algum tipo de óleo. E esse óleo tem que ser de baixa viscosidade. Não pode ser um óleo muito denso, porque senão o resfriamento não vai ocorrer da maneira correta e aí a gente vai ter uma dureza muito abaixo daquilo que a gente precisa para poder ser uma faca artesanal. Os óleos que eu utilizo aqui na cutelaria ou são o óleo de têmpera ou é o óleo diesel. Esse de posto de combustível mesmo, tá? Óleo diesel. Esses são óleos de baixa viscosidade e quando o aço está na temperatura correta e a gente mergulha aquele aço no óleo, aí a gente consegue um resultado de endurecimento no aço que a gente chama de têmpera, ok? Então, se esses dois processos estão corretos, se você está alcançando a temperatura correta do aço e, além de tudo, o método de resfriamento está correto, a gente precisa analisar esse aço para saber o que está acontecendo com ele. Por métodos caseiros, não dá para você saber se ele é o 5160, mas dá para você saber se ele tem uma quantidade satisfatória de carbono. Como que funciona isso? Você vai pegar um corpo de prova, que nada mais é que um pedacinho daquele aço que você comprou, e vai pegar um outro aço que você tem certeza que tem baixo carbono para você fazer um comparativo. Como que vai funcionar? Pega um pedacinho de vergalhão, um pedacinho do aço que você comprou, vai na frente do esmeril ou da lixadeira de cinta, liga o equipamento e toca a ponta daquele aço na lixa ou na pedra do esmeril. E aí ele vai soltar umas fagulhas. Essas fagulhas, a ponta delas vai estralar, como se fosse uma estrelinha. E quando o aço tem baixo potencial de carbono, ela dá uma estralada mais discreta. Mas quando o aço tem alto potencial de carbono, a estralada, aquela estrelinha que se forma na ponta da fagulha, ela é mais expandida, ela é mais visível. E aí você consegue identificar se o aço tem menos ou mais carbono. Esse método dá para você sim identificar a quantidade, talvez assim, com relativa precisão, a quantidade de carbono que tem no aço, mas não é um exame de precisão. Dá para você ter uma noção. Por exemplo, o aço 1045 e o 5160, eu já fiz alguns testes e eles apresentam estralados parecidos, digamos assim. Claro que não é a mesma coisa, tá? Não estou dizendo que é a mesma coisa, por conta da diferença baixa de carbono de um para o outro. Do 5160 para o 1070 costuma dar uma diferença muito pouca também. Vai dar uma diferença mais gritante
para aços que têm muito potencial de carbono. Mas quando você pega, por exemplo, um aço 1020 ou um vergalhão, que é um aço com talvez baixíssimo potencial de carbono, e compara com 5160, a estralada no final da fagulha tem uma diferença gigantesca. Então esse é um dos métodos para você descobrir se o seu aço ele tem potencial de carbono, beleza? Fez isso, a estralada ficou bem mais expandida no 5160, significa que ele tem bastante carbono, beleza? Se a estralada foi mais sucinta, foi mais baixa, talvez ele não tenha tanto carbono quanto ele deveria. E aí, cabe a você fazer uma análise metalográfica que vai te custar algum dinheiro, mas se você quiser tirar essa dúvida, até mesmo para no futuro verificar se o fornecedor está de fato entregando um material que ele está prometendo, esse é um dos métodos para você começar a fazer essa descoberta, beleza? Essa é a dica de hoje para vocês. Se você tem uma dúvida e quer que essa dúvida seja transformada em vídeo no canal, faz uma pergunta caprichada, bem elaborada, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar analisando e se ela for uma dúvida bem pertinente, a gente vai estar transformando em vídeo no canal. Por enquanto é só, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.